ministros. Muy buenos días Muito bom dia a todos los ministros, a hermanos todos y os hermanas. ministros e irmãos. Tudo
não se atreveu Então começou um monte de lagartixa começou a sair causando mal na casa de Deus, dano, todas essas coisas. O dono da casa, Deus, pôs algumas armadilhas. O homem, feito carne em homem para se revelar a Israel. Cristo em Espírito Santo vem feito carne em homem. E mais vai tendo mais luz do que essa escritura significa, e isso é muito maior do que nós imaginamos ou podemos imaginar, porque ele diz, e percebam vocês, quando este Espírito Santo que temos chega a se encarnar, e ele está aí falando quando isso estaria acontecendo, se realizando.
Aquele que está no nosso meio agorinha mesmo na forma do Espírito Santo, quando ele chegue a se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos como Rei de Reis e Senhor de Senhores. Agora lembre-se, mais adiante, na frente ele diz que um Espírito não pode ser coroado, tem que vir em carne. Portanto, o Espírito Santo neste tempo final, na sua obra de reclamação, ele está realizando essa obra de dar a conhecer a cada filho e filha de Deus, dar a conhecer o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda do Senhor, o Espírito Santo. E como o está dando sob carpa, sendo trazido em ensinamento, onde os trovões nos foi falado que estariam sendo, ou estaria sendo pronunciado em uma carpa, em uma tenda sob a terceira etapa. E o espírito do diabo, e disso na página 146 do livro dos selos, nos fala. E ao mesmo tempo que o diabo e logo quando amanhece diz que se levanta de novo, se levantará novamente tal como ele dormiu. Ou seja, é um abrir e fechar de olhos. Se deitou. Se leva um profeta, fecha um olho. Vem outro profeta, abre outro olho. Mas hoje, vejam, são os dois olhos hoje. Os ministérios de Moisés. Agora, é como nesta mensagem, onde nos fala da sexta visão. Vamos parar um pouquinho aqui nessa mensagem, lendo, porque é o dia dispensacional, que tudo isso estaria realizando-se depois das 7 eras, depois da noite, onde as lagartixas é que elas saem na noite. Mas vejam que também o inimigo de Deus, nesse campo ou esfera política e religiosa, vai se movendo no cenário, se mexendo e olhem. Da transformação. Isto aqui está. Isso decidir governar na América, e essa será nada menos do que o quê? A imagem da besta. Essa é a mulher que se levantará na América e governará e reinará. Boa
Então, já plenamente com a Igreja Católica e esse movimento ecumênico, vê? Agora, tal como Deus o tenha no seu programa, é desse jeito, é assim, diz. Mas Elias diz que é o Igreja Católica nos Estados Unidos, qual é o avanço da besta? Ora, a imagem da besta. A igreja, uma mulher, a imagem, outra mulher. Aí tem a sexta visão cumprida. Você já viu uma mulher, essa mulher se levantar na América? Esteve se levantando, unindo-se, vê, no Concílio Mundial. É desse jeito, porque a terceira daquilo que Deus cumpriu diz, e então debaixo do seu poder ou controle. Vê que
Ou seja, que aqui vem. Tudo é simples. Terei, agora ele fala, terei que explicar agora o outro lado. Tivemos um presidente católico. Agora, ontem, nós estivemos falando e na claramente aí identificou onde estaria essa espada e para a passou. Para quem foi que o irmão Brana a passou? Sob esse ministério, sob carpa, em uma grande carpa catedral, aí passou essa espada para esse ministério sob carpa. E como a passou? Bem simples isso. Agora, vejam. Diz, terei que lhes explicar agora o outro lado. Agora lembrem-se que se ele passa a espada para outro, então tem que ser um instrumento, um véu de carne que está vivo, esteja vivo neste tempo final. Tão simples assim. Estão esperando que se cumpra aquilo que foi prometido pelo reverendo William Branham? De Elias na sua quinta manifestação e o ministério de Moisés na sua segunda.
página 260 do livro dos selos nos fala: agora, este mesmo anticristo, sendo um homem, a sua noiva, a sua igreja, lhe foi boca e seus pés semelhante ao latão fino. Diz estas coisas. E no outro livro escreve Acabe, o Papa, Jezabel, a igreja, também volta a escrever Jezabel, Jaqueline, vírgula, a igreja católica. Mais embaixo escreve aí Acabe, John F. Kennedy, o Papa. Vejam, representa, Acabe representa a John F. Kennedy, que era o presidente. E isso nesse tempo se cumpre, plenamente se cumpre isso neste tempo final. Agora continua dizendo: vemos agora que Jezabel pega o seu dinheiro e também guia estes tal como ela quer. Que se diz profetiza, vê você ensinar a enganar a meus servos. Esse ensinamento jezabelino tinha percorrido todo o país, a fornicar e a oferecer coisas oferecidas aos ídolos, e comer isso, e teria lhe dado tempo obras. Agora olha. Que também era ou foi católico, um presidente católico, mas vejam vocês, não se cumpriu. Essa profecia não se cumpriu lá porque tudo isso estava sendo mostrado. Elias, vê o simples que é tudo, e isso não se cumpriu no reverendo William Branham, plenamente ou em plenitude, senão que foi um tipo e figura, e nem tampouco se cumpriu no tempo
Dr. William Soto Santiago. Agora, olhem, tem um escrito, em um estudo bíblico tem um escrito, onde o tema era sobe porque uma grande chuva soa ou ressoa. E ele escreveu sobe, ou seja, na palavra sobe, em cima dela ele escreveu daí para cima. Ou seja, em cima desse tema, dessa temática, ele escreve: Acabe lhe disse, dois pontos. E hoje, Acabe tem que subir agora vem esse espírito presidencial, ou seja, esse espírito que operou no tempo onde o irmão Branham estava e onde o Espírito Santo estava operando o ministério de Elias na sua quarta manifestação, esse mesmo lembre-se que quando digam paz e segurança, destruição repentina virá. E pode estar aí cumprindo-se de novo, novamente, esse espírito presidencial. Estabelecendo todo esse está sendo materializada e sendo cumprida em uma forma progressiva. Esse tempo, mas vejam que voltou, regressou. Mas então, esse Espírito Santo vem e se encarna. Enquanto não estava ou estivesse encarnado, aconteceu. Com o homem, diz então, este é
nos passará despercebido. É que se pode dizer, não, é que não se cumpriu, pois eu não creio já nisto aqui. Vai de dormiu. Quando você dorme, como é que você dorme? Depois se levantaria novamente e quando se levantasse de novo, ele mesmo então começaria. Aí estão os anjos ceifadores, cegadores. Vê por que é neste tempo final que se realiza. Na mensagem do irmão Brana, que ele dizia que Deus tinha dito para ele: armazena, guarda alimento. Vejam vocês, esse alimento, esse pão, a estes, e olhando-me ao redor, eu vi gente vestidas de branco, vestidas brancamente. Isso ele está falando.
causar dano, mal, àquilo que Deus, o Pai de família, tinha aí, porque para isso é que eles vêm ou se achegam, para fazer dano, para fazer mal. Então veja o que é que acontece. Não estão no original. Não são semente predestinada. Esses ratos não são sementes predestinadas. Não são sementes de Deus, senão que são sementes pervertidas. São tal como Judas, que saiu da quinta dimensão e fez o seu trabalho de engano ou enganoso e voltou para a quinta dimensão. Também como os fariseus e saduceus e aqueles líderes também saíram da quinta dimensão, mas estavam em grandes lugares, postos grandes, mas quando veio a luz e os descobriu, então já não havia mais perigo, porque já tinham caído na armadilha, ou seja, na ratoeira, e tinham mortos. Lembre-se que a última praga é morte espiritual. Foram mortos diante de Deus e diante do povo de Deus, eles morreram. E então o que foi que aconteceu? Quando o dia amanheceu, da graça amanheceu, ou seja, aí na dispensação da graça, quando amanheceu aí naquela manhã, o dia de Pentecoste, aqueles ratos que estiveram durante a noite não podiam fazer mais nada. É por isso que eles estavam mortas diante de Deus e diante do povo de Deus. Já estavam mortos. Esses ratos já estavam mortos. Não podiam causar dano ou mal aos filhos de Deus. Por quê? Porque eles viam quem eles eram. Porque acendeu-se a luz de um novo dia dispensacional e agora todos os filhos de Deus estão vendo quem são. Olhem lá, Pedro se foi e sentou-se lá com aqueles do povo, com os do povo, com um fogo estranho. E até ficou amaldiçoando e falar mal e tudo. Ou seja, ficou igualzinho eles. Por quê? Vejam vocês, tudo isso. E depois, vejam que, quando diz, me negarás 3 vezes antes que o galo cante, me terás negado 3 vezes. Isso representa aqueles que negarão a palavra. A entregarão, a negarão. E vejam vocês que, pouco a pouco, continuam se identificando até com suas ações e até como falam, como se expressam de uma forma vulgar e tudo isso. Todas essas coisas porque são do mesmo molde ou forma dessa mesma semente. Aqui ele os chamou de lagartixas, insetos. Assim que, vejam vocês, continua dizendo, diante de Deus e diante do povo de Deus, eles morreram. Esse é o parágrafo que tínhamos lido, mas vamos lê-lo novamente. Então, o que foi que aconteceu quando o dia amanheceu, o dia da graça? Quando amanheceu lá, naquela manhã, o dia de Pentecostes, aqueles ratos que estiveram durante a noite não podiam fazer mais nada. É por isso que estavam mortas ou mortos diante de Deus e diante do povo de Deus. Já estavam mortos esses ratos, vê? Não podiam causar dano ou mal aos filhos de Deus. Por quê? Porque eles viam quem eles eram. E é por isso que o apóstolo Paulo, com a luz que ele tinha, vinha e iluminava e dizia, olha, vê? Fazendo dano, causando mal, e para fazer mal apareceram, e os apontava, assinalava-os para que não pudessem causar dano ao povo do Senhor, causar mal. E aí estão os ministérios de Moisés e Elias, que neste tempo final estão fazendo esse trabalho, esse labor, para que saiba, o escolhido de Deus saiba quem é trigo e quem é joio. Já ficam mostrados, destapados quem são, mas vejam, estavam no grupo. E vejam vocês como Paulo chegou a fazer esse trabalho aí. Mas, olhem vocês, Paulo, para fazer junto com Pedro, ser junto com Pedro, qual no livro das Eras, página 30, diz que assim como Pedro e Paulo trouxeram o evangelho aos gentios, o ministério de Moisés e Elias o levarão para o povo hebreu e o rapto acontecerá. Agora, por que Paulo lá estava mostrando que seria no tempo do fim? Porque nele estava se refletindo um dos ministérios de Moisés e Elias. E ele aí estava mostrando ao povo e dizendo ao povo e apontando-os, assinalando-os, olhem, aqui está este, o apontava para que eles não pudessem causar dano ou mal ao povo do Senhor. Agora, olhem, na mensagem, o Deus desta era perversa ou maligna nos diz, na página
19 dessa mensagem diz: os doutores pegam instrumentos e tentam ver o que é que acontece. Eles não podem fazer isso. Nós não podemos dizer. Mas então o Espírito Santo vem e revela o que é isso. E o desenmascara. Isso é o que a palavra de Deus é. É uma luz que ilumina na escuridão. E quando você pega um barulho, ouve um barulho no quarto, e ele escreve ouve, soa misterioso, um monte de alguma coisa trabalhando, e você não sabe o que é isso. Acenda a luz rapidinho, grilos, baratas, eles são filhos da escuridão, e quando a luz bate nelas, eles se desparramam. Ou quando a luz aparece, e ele escreve grilos, baratas, filhos da escuridão. Foram-se dentre nós, do nosso meio, porque não eram nossos. A Bíblia fala isso. Eles não podem viver na luz do mundo, porque o Deus dos céus enviou a sua luz nesses últimos dias, para que ele pudesse iluminar o caminho para seus filhos, para que eles não andassem nas trevas e tropeçassem, senão para que eles andassem na luz do iluminamento de Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e para sempre. E ele escreve aí, também, acenda a luz e verá os filhos da escuridão correndo. Agora, continua dizendo aqui, nesta outra mensagem que nós temos aqui, intitulada A Água do Ensinamento, que foi pregada em 17 de agosto de 1975, nos fala, então, a mesma coisa que nos trouxe, que foi a palavra, então essa mesma palavra volta e se move no cenário e fica de pé, ou separa os três tipos de crentes, separa os três tipos de crentes, vê o que estivemos falando. E o que nós lemos no princípio dessa escritura, de São Mateus capítulo 13, vejam, a mesma coisa que os trouxe. O que foi que os trouxe a todos juntos? A palavra. Pois isso mesmo, quando a palavra vem encarnada, feita carne, vem o cumprimento da promessa dos anjos ceifadores, segadores, então, vejam vocês, tem essa separação. Pela própria palavra e com a mesma palavra, diz, os separa e separa os três tipos de crentes. Começa primeiro com os incrédulos e começam os incrédulos a se desparramarem, a irem-se, partirem, porque já não podem crer o que a palavra diz. Vê você, por exemplo, o que foi que trouxe os três tipos de crente? O que foi que trouxe? A palavra, quando se manifestou em carne humana, os trouxe. Vê? Trouxe os três tipos de crentes. Trouxe os verdadeiros crentes, mas também vieram os crentes manufaturados, ou seja, crentes intelectuais, convencidos. Mas também trouxe os incrédulos. Mas quando a palavra vem de novo, novamente, a mesma palavra, e lembrem-se, a qual ela é o verbo, e ele nos disse na página 256 do livro dos selos, mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve, e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E escreve a teofania, o verbo, o anjo do pacto, a coluna de fogo encarnada em um homem. Ou seja, vejam, quando vem a palavra, ou a palavra chega, diz, mas quando a palavra vem novamente, a própria palavra, e se dá a conhecer de novo, onde ele diz no livro dos selos que esse sétimo selo virá na tua frente. E o sétimo selo é a segunda vinda do Senhor. Isso está no livro de Citações. Mas quando a palavra vem novamente, a própria palavra se dá a conhecer novamente, então os incrédulos dizem, e eu não posso crer nisso, e vão-se embora.
De onde? Vão-se da palavra, da mensagem, mesmo que continuam sendo religiosos e aparentemente dizem que estão na mensagem, mas não estão na mensagem. Isso fala o irmão William, fala isso, e eu repito isso hoje. Diz que estão na mensagem, mas não estão na mensagem. Mas não estão na mensagem porque quando percebem ou se dão conta e vêm escutar aquilo que realmente é a mensagem, dizem, isso sim que eu não posso crer nisso. Vejam, vão-se porque escutam aquilo que realmente é a mensagem. Se vão. Agora vejam. Como estaria a palavra neste tempo final sendo manifestada? Estaria encarnada. Mas o que é que estaria fazendo essa palavra encarnada? Está fazendo essa separação, mas também está fazendo essa união, olha, da igreja noiva, a qual nesta mensagem que nós tivemos, que nós colocamos durante esses dias que passaram, intitulada Ao Cair a Tarde Haverá Luz, que foi pregada em 23 de maio de 2009, ele nos falou aí nela, o que unirá a igreja será a palavra manifestada em carne. Não é o que uma pessoa opina, dá opinião, ou outra dá opinião, ou seja, a opinião das pessoas. Aquele fulano que tira, que ponha, que coloque, que tire, que fale o que queira falar. Essa opinião não vale nada. O que vale é aquilo que Deus disse que seria esse cumprimento. E isso é o que unirá a igreja. Será o quê? A palavra manifestada em carne. Não é o que uma pessoa dá a sua opinião, outra pessoa, senão que a palavra feita carne é que juntará, unirá a igreja. E podem achar em outros lugares mais informações a respeito de tudo que estará acontecendo neste tempo final. Olhem, na página 151 do livro de Citações, no parágrafo 1344 diz: E um dia, vocês verão um dia, que aquilo que vocês sentiram no seu coração e ver a sua identificação ou identidade se fará personalizado diante de você, será personalizado diante de ti. Se fará personalizado diante de vocês. Então, vocês e ele são um. E vocês se uniram pela palavra, e a palavra foi no princípio e voltará ao princípio, que é Deus. Ela é Deus. Escreve em cima, união pela palavra. E também na 116, olha o que nos diz aí no parágrafo 10:22 diz: E nos últimos dias, como nos foi falado, assim como foi nos dias de Sodoma, a noiva se unirá pela palavra de Deus, feita, manifestada em carne, na carne. E escreve em cima, a noiva se unirá pela palavra, feita carne. E aqui em um escrito, também ele escreveu, a igreja se unirá a Cristo ou com Cristo pela palavra prometida. E neste momento vimos a união pela palavra manifestada, feita carne. Foi para mim um privilégio, uma grande bênção, poder neste momento conversar com vocês essas palavras sobre este tema, a união pela palavra manifestada, feita carne. E já em uns minutos ou em umas horas já estaremos vendo o tema que temos para este momento ou ocasião, que é perseverando até o fim, até o final, onde esperamos que Deus nos fale diretamente às nossas almas e aos nossos corações e nos continue abrindo o entendimento e nos continue dando toda essa montanha de pão, todo esse alimento espiritual, esse maná escondido que é para os filhos e filhas de Deus. É para os que vão ser transformados. Aquele que não vai ser transformado não vai estar buscando receber essa palavra. Bem melhor, a vai combater. Mas para nós, os filhos de Deus, essa palavra é para nós que dia a dia vai nos preparando para obter essa grande fé de rápido. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.